Existem diversas modalidades de incorporação imobiliária que podem ser utilizadas pelo incorporador. A lei fala de várias modalidades. O incorporador irá escolher aquela modalidade que melhor funciona para ele, conforme o modelo de negócios que ele pretende se utilizar. A primeira modalidade que a Lei 4591 fala é a chamada incorporação a preço fechado, que é, sem dúvida, a modalidade de incorporação imobiliária de mais fácil entendimento e compreensão. Nela, o incorporador vende as frações ideais e ele mesmo contrata com o adquirente a entrega das unidades, o prazo e o preço de vendas, seja esse preço determinado ou determinável. Aqui não existe separação entre o preço de vendas e da fração ideal e o preço da construção. O preço pago pelo adquirente já inclui todos os aspectos, ou seja, não existe cindibilidade contratual entre ambas as obrigações. O que quer dizer isso? Que o adquirente irá pagar um preço, seja de uma vez ou por diversas vezes, e esse preço ele já inclui que o incorporador deverá ter a obrigação de entregar para ele a unidade terminada. E é a modalidade mais comum que é utilizada. Também é mais fácil compreensão e é exatamente a mais comum porque o adquirente se sente mais seguro, porque ele faz um contrato com o incorporador e ele deverá, esse incorporador, entregar para ele a unidade. Então, é bastante simples. O contrato de incorporação é um contrato complexo, que, a depender da modalidade de incorporação, ele pode ser mais complexo ainda do que o de costume. Como, por exemplo, a modalidade de incorporação por empreitada. Na modalidade de incorporação dita por empreitada, a fração de ideal do terreno é alienada, ao mesmo tempo em que se contrata a construção por preço global. Essa modalidade é regulamentada dos artigos 55 a 57 da Lei de Incorporações. A construção, que é chamada também de empreitada, a própria construção em si, pode ser realizada pelo próprio incorporador ou contratada com terceiro. Ou seja, o incorporador ele vende a fração ideal de terreno, que irá se transformar em uma unidade autônoma, e existe um contrato com um terceiro que será o construtor. Ou seja, o adquirente compra da incorporadora a fração ideal do terreno e ele faz ao mesmo tempo um contrato com uma construtora que a construtora deverá levar ao cabo a obra até o seu término. Ou seja, neste caso, a incorporadora, se ela vender todas as frações ideais de terreno, ela a princípio irá sair do negócio, uma vez que passa a ser uma relação entre o adquirente e o construtor. O construtor deverá construir aquilo que foi posto pelo incorporador no memorial de incorporação. Percebemos então um feixe complexo de obrigações, que trata-se de algo que é mais complexo do que simplesmente um contrato entre uma pessoa e outra. Existe um chamado contrato coligado. O contrato de empreitada, o contrato da construção, é um contrato coligado neste caso. Além disso, temos a chamada incorporação por administração. Na incorporação por administração, última das modalidades analisadas e regulamentadas por lei, ela encontra-se regulamentada no artigo 58 seguinte da Lei de Regência das Incorporações Imobiliárias, a 4591 de 64. Essa modalidade também é chamada, por vezes, de incorporação a preço de custo. Nesta modalidade de incorporação existe, tal como na incorporação por empreitada, uma separação entre a venda da fração ideal e a contratação da construção. No entanto, na última que nós vimos, que foi na modalidade de construção por empreitada, na modalidade de construção por empreitada, a empreitada é um preço certo, ou seja, o adquirente ele irá contratar com o construtor que este termine a construção por um preço certo, determinável ou determinado. No entanto, nesta modalidade agora analisada, simplesmente chamada preço de custo, simplesmente os responsáveis pela administração da construção serão os próprios adquirentes por meio de uma comissão de representantes.
E o valor gasto na obra vai depender das despesas efetuadas sobre a batuta dessa comissão de adquirente. Desta maneira, percebemos o seguinte, que normalmente o construtor, neste caso, ele é remunerado por uma porcentagem do valor gasto na obra. Então, o que acontece? Na anterior, o incorporador irá vender a fração ideal ao adquirente e o adquirente irá fazer um contrato com a construtora para construir a um preço determinado a obra. E neste agora, a preço de custo, o incorporador irá vender a fração ideal para o adquirente e o adquirente, junto com os demais adquirentes, irão administrar a própria obra, contratando um construtor que normalmente é remunerado por porcentagem na obra. E essa modalidade é chamada de incorporação a preço de custo. Pois bem, então nós temos esses diversas modalidades que ensejarão um feixe complexo de obrigações diferentes. Porém, em todas as modalidades, percebemos que o adquirente ele tem o direito à proteção do adquirente.